comemorativa. Aham. Na tribuna virtual, Cleonice Datum, associada representativa deste clube, no atual período, exercendo o cargo de governador assistente distrital 24-25 e no clube tesoureira, para citar as datas comemorativas a partir dessa semana. Dia 19, Dia do Esportista. Dia 21, Conquista do Monte Castelo, em 1945. Dia 23, Dia do Rotary, quando vamos completar 120 anos de fundação. Dia 24, promulgação da primeira Constituição, em 1891. Dia 25, Dia da criação do Ministério das Comunicações. E, finalmente, dia 27, Dia Nacional do Livro Didático. Pronto, Pedro, tudo já. Obrigado, Cléo. Tá? Nada. Obrigado duplamente. Primeiro, por ajudar a nossa colega Marilene, que não pôde participar da reunião, e pela leitura das datas. E Perfeito. agora eu chamo à tribuna o nosso companheiro Isaac Adidi para o companheirismo da noite. Isaac, por favor. A todos, Isaac Adid na tribuna, sócio representativo desse clube, na antiga categoria de roupas femininas representações. O companheirismo hoje só destaca os aniversariantes do mês de fevereiro, dia 18, Geraldo Lopes de Oliveira, dia 21, Cleonice de Barros Macedo Datum, e dia 22, Francisco Wilson Alves Feitosa. A todos eles, nossos parabéns, e eu volto a palavra, presidente. Obrigado, Isaac. E agora nós vamos passar para o ponto alto da noite, que é a palestra da Ana Paula, e eu vou chamar à tribuna a Cleonice Datum para apresentar a palestrante, e logo depois, então, a Ana Paula pode assumir a palavra. Cleo, por favor. Então, honra, eu apresento o currículo da Ana Paula Morato. Ela, além de enfermeira, ela é diretora programática no Instituto Desiderata. Ela tem mestrado em saúde coletiva pela UFRJ e doutoranda em psicossociologia de comunidades e ecologia social, também pela UFRJ. Especialista em gestão pública e geriatria pela UERJ. Possui uma trajetória que une assistência em atenção primária à saúde, gestão de políticas de saúde e gestão de projetos. É dedicada à equidade e ao cuidado integral da população em sua diversidade. Sua abordagem no trabalho acadêmico e institucional é sensível e implicada. Ana Paula, o microfone é seu. A tribuna é sua. Seja muito bem-vinda ao nosso clube. Obrigado, Cléo. Obrigado a todos. É uma honra hoje compartilhar um pouco do trabalho que o Instituto desenvolve. De maneira antecipada, agradecer pela confiança que esse clube depositou na iniciativa que foi apresentada através do projeto para a revitalização de uma das unidades, um hospital público, que sem dúvida nenhuma tem um compromisso com a saúde pública, mas que, infelizmente, não consegue dar conta de todas as demandas que são enormes diante da população que nós temos. Então, hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês, queria deixar muito à vontade para que vocês perguntem, para que troquem, tirem as dúvidas. O que a gente faz não é tão simples, a gente não trabalha com assistência direta, então nem sempre é tão fácil entender o que o Instituto faz, mas hoje eu estou aqui para trocar com vocês, para a gente se aproximar. Deixo o convite já para a nossa inauguração, que está prevista para março. Formalmente, nós vamos enviar o convite, mas será realizada no dia 12 de março. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um minuto. Paula, antes de você iniciar a sua palestra, passa para os companheiros sobre o nosso projeto, quando que nós vamos poder inaugurar, por favor. A inauguração está prevista para o dia 12 de março. Nós tivemos um atraso em razão de uma parceria que foi estabelecida internacional com a Philips,
que é a Philips Internacional da Alemanha. Eles doaram todo o projeto de iluminação e luminárias para 5 anos para o Hemorrio, e houve, obviamente, um atraso na liberação na alfândega pelo tamanho da doação, mas isso já foi resolvido. O Hemorrio está finalizando a instalação do projeto de iluminação e a gente chega à conclusão desse projeto aí no final do Carnaval, então por isso a inauguração ficou para o dia 12 de março, para que as agendas pudessem estar liberadas para vocês estarem conosco e os outros parceiros também. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Bem, então, meu nome é Ana Paula Morato, sou enfermeira e diretora programática do Instituto, como a Cleo trouxe. Hoje eu vim trazer para a gente conversar um pouco sobre como as parcerias são capazes de impactar na colaboração entre a sociedade civil, o setor público e o setor privado na humanização da oncologia pediátrica. Então, contando um pouco para vocês a história do Desiderata, o Desiderata é uma OCIP, uma organização social de interesse público. Ele nasce com uma família que, diante do desafio que o SUS apresenta, resolvem fortalecer políticas públicas. Então, a família Frerig, é a família que funda o Instituto e que até hoje são os nossos presidentes do Instituto. Então, nós estamos há 21 anos trabalhando para a melhoria da saúde pública de crianças e adolescentes no Brasil, com foco em câncer e em obesidade. Muitas das vezes se perguntam por que o câncer, né? Hoje, infelizmente, o câncer ainda é a primeira causa de morte por doença em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. São aproximadamente 8.460 novos casos por ano e chegamos a 52 óbitos por semana. E o câncer infantil, ele não tem prevenção, mas ele pode chegar até 80% de chances de cura se nós garantirmos que entre a suspeição e o tratamento adequado, o tempo seja reduzido, e aí também que o Instituto trabalha, para garantir que esse tempo seja o menor possível, aumentando as chances de cura de crianças e adolescentes. No sul global, nós temos já uma taxa que se aproxima dos 80%, mas no Brasil, a nossa taxa de cura ela ainda é de 56%. Então, além de trabalhar para o fortalecimento de políticas públicas, nós também promovemos o tratamento humanizado, entendendo que ele faz parte de um grande conjunto de ações que favorecem o tratamento adequado e o aumento das chances de cura das crianças e adolescentes. Então, falando um pouco do projeto de humanização, essa é a nossa sala do tomógrafo do Hospital Municipal Jesus. É um hospital público municipal dedicado à atenção a crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. Então, esses são espaços, é um exemplo de um espaço que foi humanizado através da nossa iniciativa, contando com parcerias. Esse é mais um espaço, é o Hospital da Lagoa. Essa é a sala de raio-x do Hospital Jesus antes do projeto de humanização. E inspirados pela humanização da quimioteca que o GRAAC possui e também através da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, que data de 2003, nós vemos a oportunidade de criar espaços que sejam saudáveis, acolhedores, confortáveis, que respeitem a privacidade e o momento não só da criança, mas da sua família, e que propiciem mudanças no processo de trabalho, não só para a criança que está em tratamento, mas também para os profissionais que ali estão. Então, não consideramos apenas o ambiente, mas também as relações que são estabelecidas entre o profissional de saúde, que tem uma carga emocional importante envolvida no tratamento de crianças em curso de doença oncológica, mas também no processo que envolve a recuperação dessa criança e também dessa família que a acompanha. Então, a nossa intenção é que esse espaço ele influencie mudanças
práticas na produção e no cuidado de saúde nos hospitais públicos, além, obviamente, de minimizar os impactos do tratamento, que é um tratamento, em geral, invasivo, para todos os envolvidos, para a criança, para o responsável, para aquele que, de alguma forma, acompanha essa criança durante esse período. Então, o conceito dessa humanização, ela foi concebida pelo Gringo Cardia, que é um cenógrafo renomado, mas em 2024 nós fizemos uma parceria com a Bel Lobo e com a sua equipe, e é dessa parceria que nós vamos falar um pouco. A nossa proposta é que a gente consiga, de alguma forma, transpor essas crianças para um ambiente lúdico que faça com que ela, naquele período que estiver, seja internada ou seja fazendo a quimioterapia, que ela consiga transcender o espaço hospitalar real e possa, de alguma forma, aproveitar desse espaço lúdico que vai levá-la para o fundo do mar. Contando um pouco da linha do tempo, em 2007, nós fizemos o primeiro aquário carioca, que foi no Hospital Federal dos Servidores do Estado. Ele se encontra ativo e funcionando até hoje. O segundo aquário foi no IPPMG, que é um instituto de pediatria da UFRJ, fica no Fundão, ele também segue em funcionamento. Em 2008, o Hemorrio foi contemplado como hospedaria juvenil, então é uma hospedaria que foi pensada e voltada para os jovens, então ela tem videogame, computador, pensando nesse espaço que acolha esses adolescentes. Em 2010 foi a vez do Hospital Federal da Lagoa como terceiro aquário. 2012, o Hospital Municipal Jesus, ele ganha o Submarino Carioca, que é uma sala que foi transformada em fundo do mar, e um tomógrafo que foi completamente transformado no Submarino Amarelo. Em 2013, é a vez do Hemorrio ganhar o aquário, ele já tinha hospedaria, agora ele ganha o aquário. E em 2020, nós fizemos a ambientação da sala de raio-x. Essa ambientação ela também foi estabelecida através de parceria. A nossa presidente, a Antônia, ela fez um jantar beneficente com esses recursos. Nós conseguimos fazer a ambientação da sala de raio-x. Em 2022, a gente consegue finalizar o setor de radiologia e ambientação, tanto do raio-x como a sala de telecomando, que é essa imagem, que é o Jardim das Águas Vivas. Em 2004, com parte do recurso que foi levantado nesse jantar pela Antônia para fazer a sala de raio-x do Jesus, nós pensamos em fazer a revitalização do hall, do corredor e de duas salas infantis, a quimioteca e a transfusioteca. A sala de procedimento ela não estava contemplada, já que o recurso ele era bem modesto. E em 2025, isso já é um spoiler, é uma grande novidade, a gente conseguiu firmar uma parceria com um investidor que vai garantir mais duas novas enfermarias para o Jesus e também os isolamentos. Crianças, quando estão com algum processo que exigem que ela fique num espaço reservado, elas ficam numa sala que é chamada de isolamento. Então, com a parceria com a Bel Lobo, nós conseguimos olhar para esse recurso e entender que era possível garantir que esse espaço, que de alguma forma pode trazer uma sensação de isolamento, de não pertencimento, que ela também fosse humanizada nesse processo que começa agora no ano de 2025. Esse é um pouco da imagem de como ficou, como era e como ficou o fundo do mar. Esse é mais uma imagem, como era com as paredes claras, aquele ambiente bem hospitalocêntrico. Depois uma imagem com um ambiente mais lúdico e que leva as crianças a saírem um pouco, né, dessa sensação de estar dentro de um hospital. Essa é a sala de telecomando que foi transformada com esse recurso, com um jantar beneficente. Esse aqui é um pequeno vídeo de como era e como ficou. Esse é um relato da mãe de um paciente que foi beneficiado pela humanização de uma das salas. Quando eu abri a porta, disse: gente, quanta preocupação, que espaço bacana para fazer com que uma criança não sofra tanto, que não seja tão doloroso parte do tratamento.
E essa é uma criança falando: esse aqui é meu brinquedo, é o meu amigo. É um paciente do Hospital Municipal Jesus se referindo ao submarino carioca, que é uma máquina de tomografia fechada, que é um grande desafio a gente fazer uma tomografia para uma criança, mas que com o empenho e com o emprego da transformação da sala de forma lúdica, a gente conseguiu alcançar resultados positivos, principalmente na redução de uso de anestesia. Então, foi feita uma pesquisa nos hospitais que receberam a iniciativa e identificamos que 90% dos pacientes se sentiram incentivados a irem ao tratamento. Isso é muito importante, porque a gente tem uma taxa de abandono de tratamento considerável das crianças que iniciam o tratamento, mas que não dão seguimento. Nós percebemos também, através do resultado dessa pesquisa, que 86% sentiram uma diminuição de sensação da dor durante o tratamento, 86% sentiram diminuição da sensação de ansiedade, e houve também uma redução da necessidade de anestesia durante a realização de exames, principalmente quando a gente pensa em tomografia. Quem já acompanhou uma criança na realização de um exame de imagem pode imaginar o desafio que é colocar uma criança de 5, 6 anos numa maca com um tomógrafo, né? E com a iniciativa da humanização, esse setor do Hospital Municipal Jesus conseguiu fazer uma redução importante na anestesia. As crianças conseguem entrar no submarino e realizar o exame sem a necessidade de anestesia. Então, nós acreditamos que a ambientação de espaços públicos pode ser o primeiro passo em direção à humanização do cuidado da saúde, e o nosso desejo é que nós consigamos inspirar pessoas, gestores públicos, que viabilizem unidades de saúde que ofertem um cuidado mais acolhedor, mais próximo para crianças e adolescentes. Alguns desses espaços eles têm mais de 10 anos, como vocês viram na linha do tempo, e o custo estimado para fazer uma revitalização é, em média, R$ 100.000. Então, eu trouxe para vocês só para a gente ter uma ideia, né, do quanto uma parceria pode impactar num projeto como esse. Então, o nosso recurso inicial, né, o recurso que o Instituto tinha, era de 67 mil, era um recurso menor do que a nossa média para fazer uma revitalização, mas através das parcerias nós alcançamos 63% de doações do valor total e apenas 37% foi recurso institucional. Então, o Rotary contribuiu para que esse espaço contasse com televisões que pudessem fornecer para as crianças que, em média, ficam naquele espaço entre 3 a 6 horas fazendo quimioterapia ou transfusões sanguíneas. Além da Philips, que é essa parceria internacional, então nós conseguimos, através das luminárias e das lâmpadas, um valor que equivale a R$ 26.000. O projeto de iluminação, filtro de água, as trilhas e cortinas, porque óbvio que a manutenção ela deveria ser do hospital, mas enquanto gestor público, um diretor de hospital com o recurso que tem, não vai ser a prioridade dele a humanização ou a manutenção desses espaços, quando ele tem na fila dele outras questões que parecem mais urgentes. Então, por isso que a parceria que é estabelecida com o escritório da Bel Lobo, que é uma pessoa que tem esse olhar para o social, para o comunitário, foi tão importante, que possibilitou que outras parcerias chegassem. Então, nós chegamos à marca hoje de R$ 217.745,49. Então, partimos de um recurso de apenas 67 mil, e por isso que a sala de procedimento especial ela não estava contemplada, porque esse recurso não era suficiente, mas ao longo do tempo foi possível que outras parcerias chegassem e pudessem contribuir com esse trabalho. Então, essa é uma das alas, essa aqui é a transfusioteca infantil, é no Hemorrio. Ela atende crianças e adolescentes de 1 até 19 anos com doenças hematológicas, oncológicas, que necessitam tanto de quimioterapia como de transfusões sanguíneas como medida de suporte. Quero já agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho, agradecer também o voto de confiança após a apresentação do projeto, convidá-los para conhecer os espaços. Nós estamos sempre abertos a conduzir aquele que desejar conhecer tanto o Hemorrio, que fica aqui no centro do Rio,
como os outros aquários cariocas. É uma experiência muito interessante a gente ouvir dos profissionais e das crianças que ali são acompanhadas, o quanto iniciativas como essa são capazes de transformar uma realidade que muitas das vezes se apresenta de forma dura. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Tá? Eu estava aqui encantado em ver o trabalho que a Desiderata faz, né? Porque essa coisa de minimizar o sofrimento de crianças em tratamento de câncer é uma coisa que toca muito o nosso coração. Pela, pela, peraí, nós só temos a agradecer, que apareceu uma imagem aqui dizendo que eu estava mudo, pela brilhante exposição que você faz e pelo trabalho magnífico que você e o grupo fazem, tá? E então parabéns, tá? Eu vou passar a palavra, tem pessoas levantando a mão aí, acho que tem várias perguntas aí para te fazerem ou para se manifestarem. E parabéns e muito obrigado por você estar presente aqui falando para nós hoje. E o Rotary Clube de Copacabana está de braços abertos, está para receber sempre que você quiser nos visitar ou até se juntar a nós. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez e com a sua permissão eu passo então para as palavras. Você queria Obrigada. falar alguma coisa, Ana? Tá? Não, né? Então, a primeira pessoa que levantou a mãozinha aqui é a Cleonice Tatum. Cleo, por favor, pode fazer a pergunta. Primeiro, eu gostaria de falar que eu estou muito emocionada com a sua palestra, porque eu tive a oportunidade de ver em loco isso daí. E como você apresentou aí nesse orçamento, eu e o Fábio estivemos lá entregando as televisões, estamos só aguardando, né, a colocação. Você nos mostrou parte desse serviço, e até porque é o que você falou, o agradecimento de todas as pessoas ali, principalmente nessa sala que vai levar a televisão, eu saí de lá muito emocionada, mas não sabia tantos detalhes. Por exemplo, os filtros Everest, eles têm que ter manutenção anualmente, porque eu tenho desses filtros. Quem é que paga essa manutenção? Um particular pode se responsabilizar por isso? A Everest deu não só os filtros, a gente acabou ganhando mais um que vai ser instalado na recepção, e além dos filtros, ela vai fornecer toda a manutenção por 10 anos. Maravilha, tá? Obrigada, então, pela pergunta. Mas um particular pode oferecer alguma ajuda? Pode, pode. O Hemorrio, ele não aceita doação em dinheiro, mas ele tem uma associação que pode ser também um canal, mas além disso, ele também aceita doações de itens, de serviços. O diretor do Hemorrio é uma pessoa muito aberta, muito humana, que é o Dr. Luiz. E no dia da inauguração eu vou ter a honra de apresentá-los a vocês. Naquele dia ele estava em reunião, mas a gente consegue colocá-los em contato com ele. Dr. Luiz Amorim. Ok, Cleo? Tá? Obrigado, Ana. E mais uma vez, obrigado pelo apoio que você está nos dando lá no Hemorrio. Eu vou passar a palavra para o seguinte, é o Isaac Adid. Isaac, pode fazer pergunta. É, boa noite, Ana. Parabéns pela sua explanação, fiquei encantado. A minha pergunta para você é a seguinte: tem como os laboratórios farmacêuticos contribuírem para vocês? O Instituto tem uma política de conflito de interesse e, por isso, nós não podemos receber doação da indústria farmacêutica. Mas o Hemorrio, ele pode. Nós não podemos, enfim, pela política. A política de conflito de interesse estabelecida pelo Instituto. Mas o Hemorrio pode sim. Seria uma grande contribuição. Muito obrigado. Obrigado, Isaac.
A próxima a fazer a pergunta é a Zélia Durão. Zélia, pode abrir o microfone. Abrir meu microfone. Ah, olha, minha querida palestrante, parabéns. Eu não vou fazer perguntas, você foi muito clara, foi tudo muito preciso, mas eu tenho que agradecer você nos mostrar esse trabalho tão bonito. E para quem passou por essa doença, como eu passei, e perceber que existem esses corações, né, generosos e essas mentes abertas que fazem esse tipo de trabalho com as crianças, que a gente se imagina, isso para um adulto não é brincadeira, não é muito difícil passar por uma quimioterapia, isso tudo. Então, é dizer parabéns, que Deus abençoe o trabalho e que tudo continue cada vez melhor para vocês, que muitas portas se abram, porque é lindo de ver esse trabalho. Parabéns, parabéns do fundo do meu coração, querida. Obrigada, Zélia. Obrigado, Zélia. A próxima a perguntar é a Patrícia. Patrícia, pode abrir o microfone. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Tá bom. Tá. Bom, Ana, como os outros companheiros, eu te agradeço muito pela explanação. E como eu sou da área criativa, você não faz ideia o que que você fez na minha cabeça apresentando isso tudo. Então, assim, primeira pergunta que eu tenho para te fazer, eu não sei se eu ouvi, se você falou rapidamente, o projeto é da Bel Lobo, é isso? Isso, Tá. projeto é da Bel Lobo. Então, porque eu faço parte do time de fãs dessa mulher. A Bel Lobo é uma arquiteta renomada, teve programa na televisão, para quem gosta do decor, ela foi um dos nomes ali. Então, assim, você me fez ampliar a minha admiração por essa designer, porque eu não fazia a menor ideia que esse projeto tinha assinatura dela. Agora, minha segunda curiosidade foi exatamente no conflito onde a arte impede a questão técnica médica. Vocês tiveram muitos impedimentos para trabalhar com tanta cor em área de asepsia em altíssimo grau. Foi loucura, né? Foi. Con- A Conta para nossa mim uma primeira parceria palhinha. não foi com a conta. A nossa primeira parceria não foi com a Bel Lobo, né? Foi com o Gringo Cardia, que tem uma trajetória de cenografia, né, em grandes emissoras. E óbvio que isso traz, ele é um artista, a Bel é arquiteta, mas Gringo Cardia é um artista. E como todo artista, tem ali a sua inflexibilidade, né, na intervenção. Mas no ambiente hospitalar, isso é inviável. Assim, a gente precisa, de alguma forma, dar ouvidos e permitir a fala dos profissionais. Exemplo, foi feito um projeto de iluminação que ficou lindo, mas as enfermeiras não conseguiam funcionar o acesso de uma criança. Então, apesar de ficar lindo, assim, parecia de fato um fundo do mar, mas aquela luz não favorecia. Então, a diretora médica do Hospital Jesus, eu tive a grata honra de encontrá-la no Hospital Jesus, mas foi a minha primeira coordenadora, a pessoa com quem eu iniciei a minha trajetória profissional, a doutora Cláudia Nastari, que é uma pediatra, conseguiu fazer, né, através de muito diálogo, fazer algumas adequações para que, além de bonito, ele ficasse funcional. Exatamente por isso, precisa funcionar para a equipe, precisa funcionar para as crianças e precisa garantir que vai se manter sendo um espaço seguro, porque eu preciso fazer limpeza do teto ao chão, então eu não posso ter tantos adereços, porque senão eu vou precisar de uma equipe só para limpar adereço. Então, aqueles adereços eles precisaram ser feitos de maneira a permitir a limpeza diária, porque senão vira fonte de infecção. Com a equipe da Bel Lobo, que tem um olhar mais voltado para funcionalidade, para acessibilidade, já que ela vem muito com decora, com esse olhar, e também tem outros projetos sociais, como transformar bibliotecas públicas em espaços que sejam mais atraentes, esse diálogo ele foi muito mais facilitado. Inicialmente, a gente fez uma conversa com os profissionais, uma roda de conversa, para ouvir deles o que que era importante para eles, para além da estética, da beleza, do quanto isso seria atrativo, mas também que isso pudesse favorecer e facilitar o trabalho da equipe. Então, foi sim um desafio, mas a gente foi aprendendo as lições e hoje com a equipe da Bel Lobo a gente tem esse desafio já não é algo que fica na nossa agenda, ele foi completamente superado
agora a gente está lidando já com a finalização da revitalização e entrando para esse novo projeto do Hospital Jesus, que começa agora em 2025. Muito obrigada, viu, Ana, pela generosidade da resposta. Né? Obrigado, Ana. Obrigado, Patrícia. A próxima pergunta é do Fábio Machado. Fábio, pode fazer a pergunta. Assim, novamente, boa noite a todos. Eu queria parabenizar a Ana Morato mais uma vez. Já havia parabenizado pessoalmente quando eu tive a oportunidade de conhecê-la. Estivemos lá com a Cleonice, Cleonice e eu fomos lá. E eu acho que essa visita foi uma visita maravilhosa, porque ela proporcionou a gente poder visualizar que não só a parte infantil, mas também a parte dos adultos, né, do Hemorrio, precisa realmente de uma atenção especial, né? Para vocês terem, eu posso até dar como exemplo, né? Que quando nós entramos, eles estavam anotando, não tinha nem um papelzinho de senha, eles pegavam um papel reciclado, que era um rascunho todo picotado à mão, entendeu? Escrito a caneta Bic, que era com um esparadrapo mais barato que existe no mercado, entendeu? Que você pega e gruda na camisa. Então, a parte do câncer infantil, né, realmente está recebendo uma atenção fantástica, deve ser, claro, continuada, como, graças a Deus, vem recebendo uma atenção já há mais de uma década, não só, né, no Hemorri, mas também no Hospital Jesus, no Hospital Servidores, né, onde começou e tal. E eu também não poderia deixar de lembrar que foi a Zélia que apresentou a gente, né, a Desiderata, e esse projeto só foi possível por causa desse elo, dessa conexão, e dos nossos companheiros do Copacabana, que se envolveram realmente com toda a apresentação, com todo o trabalho prévio da Ana Morato, que fez uma apresentação fantástica, né? E vem cuidando já desse projeto já há muito tempo. E eu gostaria até de sugerir, né, ao nosso presidente e tal, que a gente, nos próximos eventos, Pedro, que a gente vá fazer entregas, né, que a gente faça até um convite, né, generalizado para todos os nossos membros e aberto também para possíveis candidatos, até para eles poderem ver e participar e poder ver com os próprios olhos, né, as coisas boas que a gente vem fazendo, né? E isso vai incentivar com que eles continuem colaborando e até aumentando o nosso quadro de colaboradores também. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Ana Morato, a Desiderata, que eu queria fazer uma pergunta. Quantas pessoas mais ou menos a gente pode levar lá no dia 12? Pois é. Boa pergunta. Para a gente poder abrir? Tá aberto, não tem um número de pessoas, é um evento de, enfim, de entrega da revitalização, Certo. não tem número, não. Uma última Podem pergunta, só para a convidar. gente encerrar rapidinho. Como é que foi essa parceria? Como é que aconteceu essa parceria, essa ponte, né? Como é que foi feita essa conexão com a Philips lá na Alemanha? Foi com alguém daqui do Brasil que indicou? Foi através de algum rotariano? Não tem, algum conhecido? Foi. Foi através do escritório da Bel Lobo. A Bel Lobo tem pela sua trajetória, tem por prática fazer conexões, tem uma rede de network muito interessante e pela notoriedade que ela tem, que o nome do escritório dela tem, isso vai facilitando as conexões com outras parcerias. Foi uma parceria mais delicada, mais difícil, por ser internacional, então nós enviamos o projeto, voltou, devolvemos novamente, aí foi autorizado. Tinha uma previsão de chegada antes de dezembro, era novembro, mas pelo volume não foi possível chegar, então a gente teve aí uma questão de atraso de liberação mesmo na alfândega, e pelo número, são 243 luminárias e lâmpadas para 5 anos. Então dá para imaginar o volume disso, né? É muita coisa.
Então, as luminárias todas já estão instaladas e eles estão agora finalizando o processo de fechamento do rebaixamento de teto para a gente conseguir concluir e fazer a entrega. Então, foi através do escritório da Bel Lobo que essa parceria se estabeleceu. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigado. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Fábio. Tá? O próximo a perguntar é o Luiz Laércio. Laércio, por favor, tá? Pode fazer a pergunta. Não, não é uma pergunta, é uma admiração, um respeito pela palestrante e pela instituição que ela representa. Uma palestra dessa emociona a gente. Eu, nessa altura da minha vida, eu acredito que o Brasil é diariamente salvo pelas instituições que ele possui. É um país que tem muita facilidade, muita abertura para as instituições, sejam elas estatais ou principalmente privadas. E uma instituição como essa, embora a gente não veja, faz um milagre diariamente. A todo momento, essas instituições construídas simplesmente na boa vontade dos que gostam do outro, elas fazem um milagre diário. E é por isso que eu entendo que o Brasil está aqui inteiro e esperançoso e com perspectiva. Então, meu cumprimento, querida palestrante, e a sua instituição, que eu não conhecia, nunca ouvi falar nisso, e senti a grandeza disso, porque ela lida com o sofrimento, que é a grande carência, o grande problema que todos nós temos em todas as idades de nossa vida. Parabéns, querida. Obrigado, seu Luiz. Obrigado, Laércio. A próxima pergunta é do Claudino. Claudino, por favor, pode abrir o microfone. Abre o microfone, peraí. Abriu já. Olha, você está de parabéns, você está navegando numa onda, você está surfando numa onda muito interessante. Primeiro, eu tenho diversas perguntinhas para você. Primeiro, vocês vão fazer só diagnóstico, tratamento, intervenção cirúrgica? Não ou sim? Vocês têm convênio com o hospital? Sim ou não? Vocês têm limitação física? Está lotado, tem fila de espera e o corpo técnico está limitado, entendeu? Então, a divulgação, como é que uma pessoa, uma mãe, um pai, tem uma criança com esse problema, como é que é feito o encaminhamento? É através de um médico? Ou ele vai lá direto? Como é que é o acesso? Pronto, um monte de perguntinha. Tá bom, vamos lá. Além da humanização, o Instituto também trabalha com fortalecimento da atenção primária à saúde, que são as clínicas da família. Ela é a porta de entrada do SUS, é onde 85% das questões em saúde são resolvidas. Então, a orientação que é dada tanto para a população quanto para os profissionais é que essa criança ela seja avaliada por um profissional da atenção básica. E aí é que nós entramos, nós fazemos a formação de profissionais desde 2014, profissionais da atenção básica, médicos, enfermeiros, agentes comunitários, toda a equipe. Nós já formamos mais de 9.000 profissionais para que eles façam um diagnóstico precoce do câncer infantil. Diferente do câncer adulto, ele não tem prevenção. Então, o que vai fazer a diferença, o que vai aumentar a chance dele de cura, é que entre a suspeita e o tratamento, o tempo seja o menor possível. Em 2013, o tempo médio de espera entre uma criança com suspeita e a chegada dele a uma unidade para o tratamento era em média de 120 dias. Hoje nós já temos uma legislação que reduz esse tempo entre 30 e 60 dias, mas para criança, 60 dias ainda é muito tempo. Então, depois da formação desses profissionais e do apoio ao gestor público para fazer um fluxo mais ágil, garantindo que, ao suspeitar, ao chegar essa criança na atenção primária, que ela chegue rapidamente a uma unidade em que possa ser fechado o diagnóstico e iniciado o tratamento, nós conseguimos reduzir de 120 dias para 3 dias. Então, quando essa criança entra numa unidade básica de saúde, em 3 dias ela chega a uma unidade de tratamento. Então, o que se precisa garantir depois disso é que o tratamento seja adequado, que essas crianças não abandonem os seus tratamentos, porque isso é mais comum do que a gente imagina. O tratamento oncológico, ele não é
um tratamento simples, é um tratamento que tem reação, é um tratamento que desmobiliza a família. Essa mãe, em geral, ela precisa sair do trabalho, porque o ECA ele garante à criança que ela seja acompanhada, mas a nossa legislação trabalhista não garante que essa mãe acompanhe essa criança. Então, há um impacto financeiro nessa família também. Então, é muito comum que as crianças iniciem, mas não concluam seu tratamento. Então, a gente faz um trabalho de fortalecimento da política pública, de orientação para essas famílias, de garantias de direito, porque essa criança tem direito a benefícios sociais que muitas das vezes essa família não sabe nem como acessar, não sabe nem que tem direito. Então, é importante que ela também seja orientada para garantir que, ao chegar à unidade, que ela consiga terminar o seu tratamento. Isso para crianças na capital, isso é menor, mas quando a gente olha para a Baixada Fluminense, para municípios que têm uma vulnerabilidade social maior, é óbvio que essa dificuldade elas aumenta, né? Então, nosso trabalho ele não para na humanização, ele continua apoiando as famílias, apoiando os profissionais de saúde para garantir que eles sejam conduzidos da melhor forma possível e aumente a chance de cura dessas crianças, que a gente sabe que pode chegar até 80%. Ok, Claudino? Ok. Ok com a resposta. Obrigado, Ana. Né? Ainda temos mais duas pessoas para fazer perguntas. O próximo é o governador Boa Sorte, né? Ele tá longe, né, nos Estou assistindo, longe. mas Agora tem o. pode abrir o microfone. Aí, obrigado pela presença. Presidente, o William de Oliveira já suspendeu a mão. Eu cederia momentaneamente o espaço para ele falar. William, pode ficar à vontade, depois eu falo. É tá porque bem. o William não marcou a mãozinha, tudo bem. Não, ela marcou. Levantei a mão. William, Pode você falar, vai William. falar ou fala depois dele? Não, eu falo agora. Tudo bem, obrigado ao companheiro aí pela. Então tá, já que o Boa Sorte deu a palavra, tá, mas você não tinha levantado a mão. Idade é preferência, né, Pedro? Idade é preferência. Eu levantar a mão, Isso eu aí. levantei. Mas Levantei a lá mão, não levantei a mãozinha virtual. pois Levantei é. a minha mão. Aham. Bom, mas tudo bem. A minha rápida. Ana, parabéns pela bela palestra, mas me ficou um espanto, eu achei um espanto, uma estatística que você apresentou, que, se não me engano, é 52 ou 58 óbitos por semana. Sim. É isso mesmo? Sim. São Nossa, 52 número- óbitos por semana. Em No que Brasil. território? Isso abrange que território? No Brasil. No Ah, Brasil. no Brasil, né? No Brasil. Isso. Tá bem. É a primeira causa de morte por doença de crianças entre 1 a 19 anos. Tá bem. Quando Muito uma obrigado. criança morre por doença, a primeira causa é o câncer. Eu devolvo a palavra ao companheiro José. Muito Obrigado. obrigado. Boa sorte, pode fazer a pergunta. Boa Obrigado. sorte, é contigo. Valeu, obrigado. Eu sou José Bossotti Farias, associado representativo do Rotary Club Feira de Santana, Novo Horizonte, aqui no distrito 4.391, na Bahia. Fui governador do distrito 2000-2002, companheiro do companheiro Joper Padrão e Valdenir de Bragança. Eu quero cumprimentar a palestrante, muito brilhante, por sinal, nosso presidente Pedro Durão, e veja aí meu amigo Luiz Laércio, do Rotary Club Botafogo, Rio de Janeiro, e o Cleonice, que sempre me recebe com muita alegria, muita satisfação, né? E o próximo presidente, o Fábio Machado, um jovem que vai assumir a presidência, eu espero um dia poder visitá-lo, assim, pessoalmente aí no Rio, porque eu sempre vou, né? E eu gostaria muito de conhecer você, principalmente o trabalho do Copacabana. Ana Morato, a gente agradece a Deus por haver nesse país pessoas iguais a você, tantos outros que preocupam com o destino, né, com a saúde, né, com o bem-estar das pessoas e principalmente dos jovens. Eu fico a imaginar, Ana, o trabalho que vocês têm para convencer essas crianças a fazerem esses exames, né, que às vezes até os adultos se sentem receosos de fazer, com medo, né, sem querer enfrentar aquela aparelhagem toda, né? E eu imagino o grau de dificuldade que vocês têm. Imagino também que deve ter pessoas super qualificadas
para superar essas dificuldades todas impostas pelas crianças, e natural às crianças, né? Que não têm ideia, não têm exatamente ideia do tamanho, né? Da doença, da consequência dessa doença, que realmente é fatal, né? Em muitos casos. Vocês têm realmente todo o pessoal qualificado, essa preocupação sempre de uma renovação, eu não diria um reciclamento, porque reciclar é um negócio um termo meio usado para material, né? Mas qualificado mesmo, né? Como é o trabalho de vocês nesse sentido, para preparar esse pessoal? Nossa equipe, nós temos na equipe profissionais de saúde, eu sou enfermeira, a minha gerente, ela é psicóloga, uma das gerentes, da gerente de oncologia é psicóloga, a gerente de obesidade é nutricionista, e todas as nossas analistas são profissionais de saúde, todas elas com mestrado em saúde pública, saúde coletiva. Isso garante uma atuação voltada não só para a humanização, por exemplo, mas também para a formação de profissional. Então, nós fazemos a formação profissional. Durante o período da pandemia, nós precisávamos inovar, porque já não era mais possível fazer a formação presencial. Então, hoje nós dispomos de uma plataforma de ensino à distância, mas com o retorno das atividades, a possibilidade de estar de novo presente com as pessoas, a nossa formação ela tem sido presencial. Esse ano de 2025, nós temos uma meta de capacitar e formar mais de 4.000 profissionais no município do Rio de Janeiro, mas nós atuamos também em Recife, Pernambuco. Então, nós estamos com um projeto também em Pernambuco, não de humanização, mas processo de formação e agilização no fluxo. Então, para todo o estado de Pernambuco. Já formamos 1.000 profissionais em 6 meses, e agora, no período de 2025 até final de 2026, serão mais 8.000 profissionais formados. Então, são profissionais que estarão sensíveis ao câncer infanto-juvenil, já que ele é uma doença relativamente rara. Se a gente olhar para o número total de casos novos ao ano, ele não chega a 9.000, mas as crianças que têm a possibilidade de chegar ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado, ela tem uma chance de cura elevada, ela pode chegar até 80% de chance de cura. Então, o que faz a diferença entre a criança que vai conseguir superar a doença é a identificação precoce e tratamento adequado. E isso passa pela formação profissional. Ô, Ana Morato, o ambiente também facilita, quer dizer, como vocês conduzem aí, como é que eu explico? Muito infantil, né? Voltado para as crianças, os peixes, a água, etc. Isso ajuda muito na recuperação e na adaptação da criança também, não é verdade? Sim, nós vamos ter a inauguração do Hospital Jesus. A gente acredita que no final do ano serão mais 2 enfermarias humanizadas e mais 2 isolamentos. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a área do tomógrafo, a doutora Tatiana, que é a radiologista do espaço, ela vai contar para vocês o que ela sempre conta, né, de como era antes e como ficou depois do tomógrafo humanizado, em que ela observa uma redução da necessidade de fazer anestesia. Quando você precisa anestesiar uma criança, você reduz o número de crianças atendidas, porque você precisa de um tempo maior para anestesiar essa criança, para fazer o exame, para tirar ela da anestesia. Quando você consegue fazer isso sem anestesia, primeiro que é menos invasivo para a criança, e segundo que você consegue garantir um atendimento para um número maior de crianças que precisam daquele exame de imagem. O tomógrafo, a tomografia não é um exame difícil de estar disponível no SUS, mas para a criança, quando há necessidade de anestesia, você precisa de um profissional que é um profissional raro na rede pública, que é o anestesista. Então, se a gente consegue fazer isso sem a necessidade da anestesia, sem dúvida nenhuma, ganha todo mundo, né? Ganha a criança, ganha o hospital, ganha a fila de paciente. Eu acho que todo mundo sai ganhando. E esse espaço ele permite que você observe uma redução do uso da anestesia. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, boa sorte pela presença, pela explanação. E a última pergunta é do Cláudio Zinga. Cláudio, por favor. Boa noite a todas, boa noite a todos. Parabéns, Ana Morato, aí, por sua emocionante apresentação. Tem gente que tem amor no coração desde que nasce, né? Você deve ser um caso bastante típico disso, né? Eu só queria lembrar, né, evidentemente que você tem conhecimento disso, que o McDonald's
ele mantém o Instituto Ronald, e que dá assistência às famílias que trazem suas crianças para os centros oncológicos nas capitais e que não têm onde morar, né? E o Rotary, ele já há muitos anos, ele vem participando ativamente, não só de contribuições financeiras com a compra dos hambúrgueres, dos Big Macs, né, melhor dizendo, né? Mais gostoso, né, Big Mac do que hambúrguer. E também, em alguns casos, inclusive o Rotary Copacabana, no passado, participava fisicamente da festa que se fazia, e algumas lojas ainda fazem, com bandas, com gente vestida, nós mesmos fazíamos parte desse esforço, né? Então, eu só queria lembrar isso a todos, como sendo uma contribuição pequenininha, claro que é, mas é sempre valiosa. Muito obrigado. O Brasil conta com muitas iniciativas como essa. Em São Paulo, por exemplo, tem o Hospital de Barretos, que é um hospital renomado, que faz atendimento de crianças não só de São Paulo, ele é a principal referência quando a gente olha para o norte do Brasil, porque é mais fácil chegar a São Paulo do que chegar a Brasília, por exemplo. Então, eles também têm algumas iniciativas como essa, que visam também fazer apoio a unidades, não só o próprio Hospital de Barreto, mas o Hospital de Barreto, por exemplo, tem uma caminhada, Passos que Salvam, e ele todo o recurso angariado, ele é revertido para o fortalecimento de políticas públicas voltadas para a oncologia pediátrica, assim como o Instituto Ronald McDonald. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Cláudio. Pedro, eu queria fazer mais uma pergunta Tem uma rapidinho. mãozinha lá que queria fazer mais uma pergunta? Tá, pode Quero, fazer. pois é. Eu queria saber, que eu me emocionei na hora e meu computador apagou. Ana, o Instituto do Câncer também está envolvido no tratamento do câncer, como o Hospital Jesus e os servidores, esses outros hospitais que você citou? O Instituto do Câncer, ele é nosso parceiro, principalmente na realização de pesquisas. Essa pesquisa que eu apresentei, que falei um pouco sobre como um ambiente humanizado é capaz de impactar as crianças, foi uma parceria com o Instituto do Câncer. O INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, que é uma outra instituição, ela também é nossa parceira, a doutora Cima, que é a diretora médica do INCA, é uma parceira do Instituto Desiderato, uma pessoa que colabora. Nós recém lançamos agora o Panorama da Oncologia Pediátrica, com a contribuição do Instituto do Câncer e do Instituto Nacional do Câncer, para a produção desses indicadores. E é desses indicadores que alguns dados saem, como, por exemplo, a gente manter a primeira causa de morte em crianças e adolescentes sendo o câncer. A gente também teve alguns achados, como identificar que crianças indígenas têm 56% mais chances de morrer do que uma criança negra ou branca. Então, crianças no norte morrem mais do que crianças no nordeste, por exemplo. Então, esses são dados que são produzidos a partir da parceria, do conhecimento técnico e científico que instituições como o INCA e o Instituto do Câncer possuem. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Creio que não tem mais perguntas, pelo menos não tem mais nenhuma mão levantada. Alguém, alguém quer? Tá. Então, Ana Paula, pela sua palestra magnífica, eu acho que todos falaram. Mas quando pergunto se ele poderia me conectar com um assassino, ele me diz que Muito gratificado. Fechou meu microfone. Tá? Eu só queria te agradecer, tá? Por você estar presente aqui, fazendo essa palestra, parabenizar pelo magnífico trabalho que você vem fazendo, tá? Agradecer a presença do seu pai, né? Paulo Morato. Paulo, você pode ficar orgulhoso, Sim, né? Tá? Queria com ter uma filha certeza. assim, né? E o Tá seu certo. tio, o Cláudio Morato, que é o nosso parceiro, nosso parceiraço aí, como presidente da Isso. Comissão de Subsídios e Projetos, né? Que ajudando aqui o distrito todo, né? Inclusive o nosso clube com o projeto das televisões que estão sendo instaladas lá
né, no Hemorrio. Tá? E muito obrigado novamente pelo apoio que você tem nos dado, porque realmente um projeto que vai minimizar o sofrimento de crianças é uma coisa super bem-vinda e que faz muito bem para nós mesmos, né? Para eles e para nós mesmos, que temos que estamos sendo úteis à humanidade de alguma maneira. E para te agradecer essa tua palestra de hoje, nós vamos te dar um diploma que eu vou compartilhar aqui na tela. Tá? E esse é o diploma, o certificado pela palestra que você fez aqui, tá? E nós só temos a agradecer. O que está escrito aí no certificado, o Rotary Clube de Copacabana tem a satisfação de outorgar presente certificado a Ana Paula Morato, em agradecimento pela sua palestra intitulada Parcerias Transformadoras, Impactos da Colaboração entre a Sociedade Civil, Setor Público e Privado na Humanização da Oncologia Pediátrica. Tá? Então, mais uma vez, obrigado, e nós vamos te mandar esse certificado. Tá? E, sim. Tá? Eu te devolvo a palavra se você quiser fazer alguma consideração final, tá? E depois nós vamos, então, encerrar a reunião. Então, eu agradeço mais uma vez a confiança e a oportunidade de compartilhar um pouco do que o Instituto faz. Me coloco à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais. Eu coloquei no chat o link do Panorama, que é da onde a gente traz os dados. Esses dados foram construídos em parceria com profissionais que são renomados e que estão à frente da assistência no Brasil. A gente tem oncologistas pediátricos muito comprometidos e envolvidos com o cuidado das nossas crianças. Isso traz para a gente uma segurança, não é à toa que o INCA, sendo uma instituição pública que enfrenta as dificuldades que enfrenta, continua sendo um instituto que traz para as mães e famílias segurança no tratamento de suas crianças. Então, convido vocês e vou convidá-los formalmente para a entrega da revitalização do Hemorrio, que vai acontecer no dia 12 de março, e já deixo um convite aberto para assim que a Enfermaria do Jesus for entregue, para que vocês também possam estar conosco. É um momento muito interessante. O Hospital Jesus é um hospital pediátrico que faz o atendimento das crianças não só do município do Rio de Janeiro, mas é uma deficiência do nosso estado, o leito pediátrico, então ele recebe crianças de todo o estado. Vai ser muito bom vocês conhecerem um pouco mais, conhecer a sala de telecomando. É um lugar que não tem como não ficar encantado. Assim, as crianças saem encantadas, mas os adultos também. Então, já deixo aqui o convite. Quando chegar mais próximo, eu envio para que vocês possam estar conosco na inauguração. E só agradecer pelo espaço, pela oportunidade e me colocar à disposição de vocês no que eu puder ser útil. Eu estou aqui. Magnífico. Muito obrigado. Tá? Eu peço uma salva de palmas para a Ana Paula, realmente excelente. Né? Pedro, eu gostaria de falar com a Ana Morato também, que o nosso clube já emparcera um outro projeto, Ana, com o Hospital Jesus, que é o do projeto do Pé Torto. Assim que a Zélia voltar lá de Barbacena, nós estamos com o gesso sintético para uma doação lá para o Hospital Jesus. E tem uma médica, a doutora Tatiana, que quem encaminha as crianças hoje mesmo para poder nós fornecermos as próteses. Eu acredito que seja em conjunto aí também com o trabalho que é realizado por vocês, entendeu? Então, Copacabana já está se voltando bastante para essa parte de pediatria, ok? Ok. Obrigado, Cléo, por lembrar. Obrigado, Né? Então, nós gostaríamos de convidar todos os presentes aqui para a nossa próxima reunião. A nossa próxima reunião vai ser sobre curiosidades do Conselho de Resolução e de Legislação, e pelo rotariano advogado Henrique Ferreira, que é o representante do nosso distrito, junto ao Conselho de Legislação. Nós também estamos emparcerando a próxima reunião com o Rotary Club Leblon Gávea.
ela será presencial no Rio Watton Palace. Tá? Pena que o Boa Sorte não vai poder estar presente nessa, né? Mas está na próxima. Né? E Vai mesmo, vou conhecer vocês pessoalmente. Um abraço. Viu? Muito obrigado, Pedro. isso aí. Tá? Obrigado pela presença de todos, os que estão mais de longe. Mais uma vez, obrigado, Paulo Morato e o Cláudio Morato, pela presença. Obrigado a todos os visitantes e obrigado aos companheiros do Copacabana. Tá? E para encerrar a reunião, eu vou compartilhar aqui o sino e peço no final uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional.